Bom, boa tarde a todos e a todas. Vamos lá. Esse é o texto Inclusão, Direito à Cidadania. Bem o que estamos dialogando aqui nos bastidores. Escrito por Alves, Maria do Sortes, Pereira Filho, Adalberto Duarte. Vou ler só aqui a introdução. Esse artigo teórico realizado por educadores e psicoterapeutas, seguindo por veredas reflexivas e vivenciais, a partir do nosso pensamento e paradigma da educação. Alves, Moraes, Moran, Nicoleto, Maturana e Varela. Percorre caminhos metodológicos fundamentados no pensar complexo, ecossistêmico e transdisciplinar. Opa, o abstrato em inglês não dá, não é a intenção agora. Buscou-se uma linguagem simples, apresentar possibilidades de pensar e viver inclusivas, que contribuem muito, não só para os pais que possuem filhos com uma deficiência, todavia, especialmente a todos os pais e educadores que buscam uma abertura de janelas de alma, mente e coração. Consequentemente, a educação equânime, que se faz como um direito de qualquer cidadão, uma educação inclusiva, segue na incansável busca pela liberdade, democracia, igualdade social e fraternidade. Essa luta da construção do humano, da coragem serena, da sabedoria e humildade do voar com o outro, de ligar-se à teia da vida. Esse artigo foi publicado num periódico chamado Revista Filosofia Capital, edição especial Heranças e Elementos Educacionais, volume 12, 2017. E é um tema que continua atual, né? 3 anos se passaram e a gente sabe que, além de pouco avanço, tivemos e estamos tendo um grande retrocesso. Então, continuamos e teremos que falar ainda desse tema, de garantir o direito de ter o direito a uma educação inclusiva, equânime, né, com equidade para todos e todas. E o direito social do sujeito de estar, fazer-se presente no mundo, na sociedade. Então, a educação é mais que um direito, é um direito subjetivo à existência, a ter o lugar de pertencimento, a ter o lugar de presença, a ter o lugar de elo na teia social, que faz toda a diferença. É a diversidade que nos promulga o movimento, né? A possibilidade de coexistir com mais naturalidade, com mais flexibilidade, com mais conhecimento, com mais criatividade, porque é o distinto, é o diferente que nos põe à busca, que nos desperta a construir novas linguagens, novos conviveres mais inclusivos. Então, abro a palavra aqui para vocês, vamos dialogar. Meninos e meninas, professores e professoras, métodos e métodas, cidadãos e cidadãs. Podem começar. Boa noite a todos, a todas. Oi? Boa noite a todos e a todas. Professor Diego Januário. Sou eu. Não, eu vou só falar assim, o que eu falei na última reunião, né? Eu penso que o texto é um manifesto, ainda continuo nessa ideia do texto ser um manifesto. Eu penso que o que o Adalberto fala, da ideia de que, se a gente fala de educação, não precisaria necessariamente estar falando de inclusão, concordo nesse ponto de vista, mas sei também que isso vai ser algo que vai perdurar a vida toda, porque incluir o diferente vai ser algo comum, porque toda vez vai surgir novos e novos diferentes, né? Haverá diferentes que a gente nem conhece até então, né? Então, essa prática reflexiva, dialógica, é necessária a todo momento para que a escola até, inclusive, se sinta viva, né? E seja viva. E reveja também as suas práticas, que muitas vezes a gente toma como uma prática inclusiva, mas, na verdade, ela está cumprindo apenas uma legislação, e quando muito faz isso, né? O texto aponta as relações da transdisciplinaridade, da complexidade, e isso me faz pensar no que a gente discutiu na última reunião, da ideia do direito de ter direito, né, da quebra do capacitismo dentro da sala de aula, de como está esse cenário, né? Agora a gente está brigando para relembrar as pessoas que todo mundo tem direito, né? Isso é muito assustador também, eu penso, né?
Você agora vai ter que estar explicando às pessoas coisas muito óbvias, inclusive até quando a gente vai pensar de que a Terra é redonda e não plana, né, de que as vacinas elas existem para curar ou para sanar uma doença, que protocolos de segurança são... Então, são coisas tão simples, né, que a gente precisa ainda reafirmar, ainda afirmar para o outro, que eu acho que a gente ainda está num patamar muito longe de ter a noção de que o outro também é a gente, que é essa relação que o Mohan fala, né? Que nós somos a parte de um todo e o todo de uma parte, porque ainda o ser humano ainda não consegue nem se enxergar enquanto sujeito. Estou falando, claro, de forma generalizada, né? Então, na escola, isso funciona muito bem. Eu acho que vocês, os autores do texto, trazem isso quando aponta, e também serve como um aporte. Eu acho que o texto é um aporte muito bom para a introdução da ecoformação, da transdisciplinaridade, porque ele vai apontando, né, conceitos base para o que a gente tem estudado aqui. Enfim, eu tinha parado para discutir um pouco sobre estudar um pouco a questão do conceito da diversidade, né? Da diferença. E eu me deparo com o conceito da diversidade, né? Que eu acho que caberia de uma forma melhor para o que a gente vem discutindo. A diferença, ela vem regulando de forma mais normativizadora e mais padronizada, mais... Eu tenho muitas questões com a psiquiatria, né? A psiquiatria, ela tem em seu bojo um estatuto de normalização, né? De padronização, que eu chamo de forma mais crítica de massificação da subjetividade. Eu acho que é meio que a Ana Paula coloca quando ela diz que você pontua ali... É claro que eu estou sendo generalista, né? Tem psiquiatras que são, inclusive, contra esse movimento. Mas você faz um checklist da fenomenologia do sujeito, daquilo que ele apresenta, daquilo que ele se queixa, faz uma soma de scores e emite um diagnóstico. Isso vai sustentando o conceito de diferença, né? De que se há o diferente, há o que não é diferente. Então, há no bojo sempre um apontamento para normalização, para o que é normal, né? Para aquilo que é normal e para aquilo que é patológico, como se o mal-estar do humano, como se os afetos, que a gente pode chamar de afetos negativos, não fossem possíveis, né, de se sentir, de se deparar na existência. E, diante de tudo isso, a psiquiatria dá fluoxetina, dá Prozac, dá Alcadil. Então, diante da impossibilidade do humano se confrontar com as questões da sua humanidade e dar conta disso, essas questões elas são colocadas como doença e elas são abortadas ali por mecanismos que vão do remédio aos eletrochoques, se a gente pegar e fizer um percurso histórico aí para trás. Então a gente eu sempre estou pensando então a inclusão a partir do conceito de diversidade, que vai aí abolir, né, de maneira total o que seria a norma, então tudo cabe. A inclusão, que é uma coisa que eu me apaixonei há uns anos atrás, eu não é muito o meu objeto de estudo as questões da educação especial, né, dos métodos, essas questões. Claro que a gente discute isso de forma enviesada, porque está ali no bojo e tal, mas a questão da escola para todos, né, para o cigano, para o negro, para a criança trans, para a criança cadeirante, enfim, isso que perpassa o laço social, né, a foraclusão do laço social, é que eu acho que o conceito de diversidade ele abraça essas questões. Esses 3 itens que o texto colocou, né, como os protagonistas, né, desse universo, muito interessante, né? O sujeito, o professor e a família. A escola, ela achata, ela desgraça, porque a própria lei que garante essa inclusão, ela já começa dizendo que o saber não é do professor. O saber vem do médico. Então, o menino passa 10 minutos no atendimento psiquiátrico. É uma lástima, né? Aí a professora diz assim, olha,
a gente só pode estar com ele em sala de aula, a coordenadora, a pedagoga especializada, né, em 1000 pós-graduações, ela vai dizer, porque a escola, mamãe, entenda, só pode inseri-lo se você trouxer o laudo. A professora só pode olhar para ele depois do laudo. Desgraçou. Isso é ilegal, né? Isso é ilegal. Na LBI diz, tem lá um item que diz que o diagnóstico médico é fundamental para a inclusão dessa criança. Esse item deveria ser apagado, porque tira lá o saber, né, o poder do professor diante desse aluno, o saber é dele. Agora, com a história da pandemia, depois desse processo da pós-graduação, que a gente trabalhou bastante com os meninos, aí você não espera ouvir determinadas perguntas de professor. Aí a professora mandava para mim, professora, me ajude, como que eu dou aula online para um autista? Eu não respondi nenhuma dessas perguntas. Aí eu marquei uma reunião com elas e eu disse, por um acaso, vocês terminaram a pós-graduação, em algum momento vocês ouviram alguém dizer, olha, com autista você faz assim, com Down você faz assim. Se vocês ouviram, eu não vou dar o diploma a vocês não, de certificado de pós-graduação. Porque o tempo inteiro eu disse para vocês, não existe um saber sem esse sujeito me nomear como sabendo sobre ele. A professora vai ter que se apropriar desse saber, dessa relação, né? Desse laço que vai acontecer. Então, é um nó. Então, quando coloca, e aí você tem uma escola que de entrada tem que ter um diagnóstico para o menino estar lá. Uma escola que o professor está formado nessa perspectiva, de, a partir do diagnóstico, ver o que vai fazer com ele. E um pai e uma mãe que espera que a escola saiba trabalhar com o seu filho autista. E é um embate. Eu achei perfeito quando vocês colocam no texto, né, a única semelhança existente entre os sujeitos deve ser a diferença. Eu acho que isso aí fala do texto todo, né? Isso aí fala do texto todo, né? De todo o texto, começo ao fim, você está reafirmando essa diversidade, né? Essa diferença, esse conceito que você está buscando aí. Quando você tem uma situação onde você, a partir do fenômeno, né, do sintoma, da forma como esse sujeito se apresenta, ou da forma como esse corpo se mostra, ele é diagnosticado, então essa fala, ela se sobrepõe à subjetividade qualquer. Então você se agarra nesse discurso e você deixa de se construir enquanto um sujeito dentro das suas relações para ser construído, né, e percebido naquele universo social apenas por esse sintoma ou por esse diagnóstico médico. E isso acaba. Então, eu acho que não sei, é a diversidade desse olhar, né? Um olhar muito diferente. Tanto é que com mães de crianças muito pequenas, de menos de 2 anos, que questionam em relação ao autismo, que eu tenho a oportunidade de vê-las, que para mim é o melhor momento é quando isso chega muito precoce, antes de ir ao psiquiatra. Só que eu digo para elas, olha, a minha visão é essa, mas e ele tem autismo, se você for psiquiatra, você vai receber esse diagnóstico hoje. Eu estou te dizendo que é o olhar diferente. E como você vai olhar para ela, depois desse diagnóstico dado pelo médico? Eu acho que a culpa não é do professor, não. Eu acho que o professor também é vítima de tudo isso. Porque me parece que a precarização de tudo, da formação do professor, também está no bojo de tudo isso. Porque é exigido do professor sempre 100%, né? E ele às vezes o professor de matemática tem que dar 10 aulas ou 12 num dia só, e nenhuma pode ser mais ou menos, todas têm que ser sempre top. E a qualidade de vida dele está sempre em precarização, enfim. E se ele quiser se manter a família dele, ele tem que dar as 12 aulas, né? Ou trabalhar os 3 horários, enfim. Mas, voltando para as questões da psiquiatria, eu acho que, diante do quadro da pandemia, os infectologistas têm contribuído bastante, mas eu falo de uma fatia muito específica do campo médico, que é a psiquiatria. E a gente poderia pensar isso dentro de uma linha histórica, se a gente pensar como os manuais de diagnóstico são construídos, né? Eles são editáveis, né? E eles são construídos por médicos. Se a gente tomar como exemplo a homossexualidade na história, primeiro a homossexualidade ela vai se transformar em doença pela psiquiatria, ela vai se tornar crime
pelo viés do direito, e a igreja vai transformar a homossexualidade em pecado. Esse movimento de doença, criminalização e pecado, ele passa por constante reedição, né, a partir de determinados tempos históricos. Não tão distante agora, a psiquiatria cogita em trazer novamente para o DSM a homossexualidade enquanto doença, mais uma vez normativizando o comportamento humano. E o desejo, né, que essa é uma outra questão. Então, dentro da história da medicina, né, como é que o médico ele se constrói na história? Primeiro, ele se debruça no leito do paciente e estuda o paciente, e é daí que vem a palavra clínica, né, que o médico ele estuda o paciente debruçado sobre o seu leito, que é o que vai se chamar de clínica com K, né, daquela clínica em que o médico está implicado. Isso vai tomando uma influência muito grande do campo psicanalítico na medicina, porque vai se pensar sempre o sujeito a partir de uma articulação entre mente e corpo, e uma articulação não dicotômica, né? Que não é mente e corpo, é mente e corpo como uma unidade. E isso vai se seguindo porque os manuais eles vão se estruturando. A partir de determinado tempo da história, os médicos vão percebendo que determinado conjunto de sintomas correspondem a determinado conjunto de doenças. Mas, em certa altura desse desenrolar da medicina, se percebe que determinados sintomas do corpo não correspondem ali a determinadas questões que o corpo não responde. Isso vai tomando uma proporção enorme até chegar na Revolução Industrial, onde os exames de imagem eles aparecem, e a medicina se aparta de toda a possibilidade da subjetividade humana para construir agora um dispositivo ateórico, que não existe nada que seja ateórico, mas ele vai se apartar de toda a questão subjetiva que a psicanálise coloca para justificado numa perspectiva ateórica, que seria apenas situado em sinais e sintomas, ou seja, se abole qualquer possibilidade subjetiva da doença e agora só importa aquilo que tem sinais e sintomas. E a psiquiatria vai fazendo isso, não muito distante, agora no DSM-4, logo depois que o DSM-4 sai, um cara chamado Alan Francis, ele foi o responsável pela edição, né, do DSM, ele vai dizer que transformamos questões da vida cotidiana em doença. Essa é uma frase que ele logo após o lançamento do DSM, e ele diz que, por causa disso, criamos 4 epidemias, e uma delas é o autismo. Né? Porque se abole o conceito de transtorno global do desenvolvimento e se constrói o conceito de TEA. Então, tudo que não cabe naquele buraco, ele alarga a boca da régua, né, e bota tudo quanto puder, bota lá dentro. Então, o que eu não sei o que é, bem, é atípico, cabe aqui. Então, isso provoca uma epidemia enorme. Então, a gente vai ter no século 60, na década de 60, vai ter 0,04% da população mundial com autismo. No Brasil, a gente vai ter hoje 1 para cada 86 crianças. Então, é uma questão que de um impacto social sobre a subjetividade enorme e um desserviço monstruoso que a psiquiatria clássica vem causando, ao ponto dos psiquiatras se voltarem contra os psiquiatras, né? O Instituto de Medicina Social da USP é o maior exemplo disso no Brasil. Então, são questões muito complicadas, né? Então, a minha fala, eu sustento ela contra essa psiquiatria clássica, né, de que nem tudo é aquilo que parece. Eu acho importante nesse momento também. E está sendo muito banalizado o termo. Por outro lado, é importante quando a gente contextualiza, a gente situa, né? Qual é o nosso discurso e com quem contra a gente está lutando, mas contra quem exatamente e que discurso é esse, né? Porque quando o Adalberto fala agora a psiquiatria clássica, aí fica mais claro. Aí todo mundo vai no mesmo barco, mas por enquanto estava um pouco
embora ele fale muito bem, aí ficou um pouquinho incômodo a questão, né? Dessa questão da medicina, da psiquiatria e tudo mais, e quando a gente pensa no contexto atual. Eu ia falar outra coisa, mas eu me perdi também. Mas tudo bem, vou... Eu acho importante nesse momento também a gente chamar alguns colegas, companheiros da área da medicina, né, da psiquiatria, seja lá qual for, que tenha um diálogo que se aproxima, mesmo que divirja, mas que tenha abertura para uma reflexão mais profunda sobre isso. Porque eu vejo também que é cobrado dos médicos essa postura, né? Alguns já têm uma flexibilidade hoje. Eu vejo no curso que eu estou ministrando aqui na UFAL que tem várias pessoas da Faculdade de Medicina daqui, da área da saúde de um modo geral. E eles estão buscando isso. Ou seja, estão buscando também a possibilidade de uma abertura, de um outro olhar, né? De entender o sujeito como sujeito, e não como um protocolo que eles precisam corresponder. E a sociedade cobra muito isso do médico, que ele tem que ter a solução para tudo, né? E não é. Cada caso é um caso, cada sujeito é único. O medicamento não vai responder igual para todo mundo. Ele pode ter uma proximidade, né? Você não faz o diagnóstico de um menino com TEA atendendo a um número X de protocolos. Às vezes atende ao número X de do protocolo, mas aquele garoto não tem. Mas e o garoto? E o menino que está ali? E a menina que está ali? E a mulher? E o sujeito? Primeiro se escuta o sujeito, né? Depois a gente vê aonde que a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise pode aliviar o sofrimento desse sujeito, pode contribuir para a gente compreender mais como esse sujeito pode buscar lançar mão do caminho para atender esse sujeito. Então, às vezes, a gente pensar o outro, né? Por que a palavra do outro está partindo dessa maneira? Por que a palavra do outro está sendo agressiva desse jeito? Né? Tem uma máxima que eu venho trazendo do Marshall Rosenberg, né, da comunicação não violenta, há quem discorde, mas eu gosto muito desse pensamento dele. Por trás de todo ato bruto, violento e agressivo, também tem uma necessidade não atendida ou o desejo de se atender uma necessidade. Às vezes é uma cobrança que vem tão em cima desse sujeito que a ciência é perfeita, se investe tão pouco em ciência, se deu tão pouca credibilidade à ciência, né, realmente de uns tempos para agora, que a gente não está conseguindo encontrar caminho, porque a gente não consegue mais encontrar a tessitura desse caminho, né? Que o sujeito da saúde precisa do sujeito da educação, do sujeito das políticas públicas, do sujeito de outras áreas, para a gente conseguir dar uma resposta mais adequada, que é verdade para um sujeito, que é protocolo para um sujeito, o mesmo protocolo não atende ao outro. Agora, quando esses profissionais têm um espaço de escuta e podem ter também a interlocução com o sujeito que está à nossa frente, né, que é à frente dele, que é o paciente, o sujeito humano, na verdade, a gente consegue um diálogo. Então, assim, nós que somos profissionais da educação, também precisamos ouvir o que o outro também está dizendo com isso, né? Será que ele teve um espaço na formação dele ou ele foi formado por laboratórios que precisava atender a isso e aquilo para vender esse remédio ou outro? E aí você se vê diante de tanta diversidade, que parece que foi tudo hegemônico, tudo enquadrado antigamente, que nada era diverso, que a diversidade não existia. Não, é que o sujeito não estava numa sala de aula, o sujeito com deficiência, o sujeito com sua diversidade, não estava na sala de aula. Na sala de aula tinha robozinhos que tinham que atender a um mal de instruções, que eram as cartilhas e os livros. Você tinha que ensinar dessa daquela maneira. E agora a gente diz assim, ensine esse sujeito a pensar. Mas como? Se eu não aprendisse o que é pensar. E agora, cara? A mesma coisa a medicina está passando por isso. Ensina esse sujeito a olhar para o sujeito. Ele se olha enquanto sujeito, ou ele se olha enquanto uma máquina que atende a um mecanismo chamado mercado, chamado capital, para vender remédios, porque são remédios que estão pagando ele, ou que estão pagando o hospital que ele trabalha, ou que estão pagando algo que está por trás da formação de outros profissionais. A mesma coisa a educação está se transformando. Se não cuidar disso aí, vai se transformar numa máquina que mata a subjetividade das pessoas, mas que elas precisam atender ao mercado, né?
a mercadoria, ela se transforma em mercadoria que consome e fiquem quietas e tratem de consumir e escuta o que eu falo. Então, a gente precisa aprender a ouvir ouvindo. A gente ensina a ouvir, ensina a escuta, escutando. E eu acho que a clínica tem um papel fundamental nisso, né? A psicologia, a psicanálise, as ciências da escuta, precisa aprender a se ouvir e a ouvir o outro. A gente precisa olhar de que lugar esse sujeito fala, né? Quem é esse sujeito que está falando ali? De que lugar que ele fala? Qual a dor que ele tem? Ele mesmo se medica. Eu conheço um bocado de sujeito que para dormir à noite, médico, tem que se medicar, usa um monte de troço, porque não dorme. Já outras estão se descobrindo, fazem uma meditação, né, conseguem ter uma escuta, são as pessoas que estão com a empatia mais desenvolvida, o que a gente pode chamar de empatia, de afeto, de sensibilidade, do cérebro límbico. Então, acho que refazer a tessitura vai passar pela escuta. A escuta de nós mesmos e a escuta do outro. Reconstruir a nossa cidadania, o nosso direito de ser e estar no mundo com nossa inteireza, passa pela escuta de nós mesmos e do outro. Cada um escolhe uma frase do texto, depois que a Ana falar, cada um escolhe uma frase do texto para a gente encerrar, tá bom? Eu tenho aquela que eu amei, né? Essa ideia que vocês resumiram aí no texto, que a única semelhança existente entre os sujeitos é a diferença. Cada um deles tem uma diferença. Aí está perfeito. Parabéns pelo texto, gostei muito. Obrigada, querida. Obrigada pelas suas contribuições, que foram excelentes. Sua fala me lembrou algo que eu estava dialogando essa semana com um grupo de professores. O lema da inclusão, né? Um dos lemas é nós, sem nós. E aí eu digo que eu trago uma outra maneira. Tudo de nós, conosco. Tudo sobre nós, conosco. Porque o direito à educação, o direito à cidadania, passa por isso. O sujeito tem que falar por ele. O sujeito tem que estar presente. Eu gosto da ideia do direito de ter direito. Eu acho que é algo que a gente precisa lembrar todos os dias. Nós temos o direito de ter direito, né? Enquanto isso não foi efetivado, né, nas suas mais diversas áreas, seja na pessoa com deficiência, seja na pessoa negra, na pessoa trans, na pessoa gay, né? Lembrar que nós temos direito a ter direito. Acho que isso é o que fica. Exatamente. Gratidão. Exatamente. Gratidão, querido. Vou terminar com a frase que está lá nas conclusões, que a educação sirva não somente para ampliar nosso potencial de aprendências sobre coisas do mundo, mas perceber os valores aos quais essas coisas estão ligadas, para que não percamos o desejo de ampliar o que aprendemos, e, sobretudo, que nos sirva para ampliar-nos a capacidade de extrair o significado das experiências, seguirmos o tear de um trabalho de criação partilhada e amorosamente pleno de saberes, no qual os diferentes aprendentes se sintam motivados a sentir, pensar, amar, conviver e saber. Então, terminamos. Gratidão e honra pela presença de vocês nessa tessitura.